Fala galera, professor Gustavo Mendes na área para mais um encontro, e nesse nosso encontro nós marcamos o início de uma série que eu vou chamar série sobre as crises financeiras. Nessa nossa série, nós passaremos por 8 séculos de história econômica, passando por pontos da história aonde aconteceu alguma crise, aconteceu alguma escassez de crédito, aconteceu algum pânico. E ao final dessa nossa série, nós estaremos fazendo uma avaliação dos fatores em comum que ocasionam essas crises financeiras. Para dar início então a essa nossa série, nós começaremos lá na crise de 1294. No final do século XIII, lá na Inglaterra, e nós veremos que boa parte do século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ele se permeia muito na Europa, na Inglaterra principalmente, pois era a grande potência da época. E naquele período, o Estado ele era o grande controlador da economia. O rei era chamado de suzerano dos suzeranos, em outras palavras, ele é o grande senhor feudal da época. Embora que seu poder político dentro dos feudos fosse relativamente limitado. O sistema bancário europeu já existia, tá? Mas de forma incipiente, né? De forma inicial. Essa prática que nós conhecemos de emprestar dinheiro e cobrar uma taxa de juros já existia em qualquer lugar onde também tinha dinheiro, né? Se nós olharmos na própria Bíblia, lá no Velho Testamento, menciona-se essa prática, que ela é, no caso lá na Bíblia, denominada usura. Na Inglaterra, a prática de emprestar dinheiro a juros existia em grande escala, sendo que o Estado inglês ele era o grande tomador dos empréstimos. As taxas de juros na época é que nem acontece hoje. Variava de acordo com o grau de risco, a duração do empréstimo, dependia da certeza ou não de que o tomador de dinheiro iria pagar a sua dívida. E assim como no século XIII, o rei da época, Eduardo I, e só para nós contextualizarmos, Eduardo I nasceu lá em 1239, viveu até 1307, então se eu não estiver errando aqui as contas, se eu não me engano, ele viveu 68 anos. Ele também era conhecido como alguns outros nomes dados ali pela história. Ele também foi chamado de Eduardo Pernas Longas, Martelo dos Escoceses, e ele foi o rei da Inglaterra de 1272 até a sua morte em 1307, então ele que estava ali no finalzinho do século XIII. Ele é filho de Henrique III, Leonor da Provença, e Eduardo ele se destaca porque ele se envolvia desde cedo nas intrigas políticas do reinado do pai. Rebelião dos barões ingleses, a Segunda Guerra dos Barões, apoiou as provisões de Oxford. Então, de qualquer forma, Eduardo ele já gostava dessa brincadeira que envolvia o poder, se tornando rei. Então, lá em 1272, agora já indo ali por volta de 1280, 1290, Eduardo I ele estabeleceu contato com os Richards, que eram mercadores italianos que eram especializados em financiamentos. Ele era como se fosse intermediadores entre quem queria dinheiro e quem precisava de dinheiro. E ele fez essa aliança com os Richards para conceder créditos à coroa inglesa. E os Richards eles conseguiram um grupo de empresários flamengos. E esses flamengos eles habitavam a região que hoje nós conhecemos como a Bélgica. Tá? Então eles concederam grande soma de dinheiro ao rei inglês para que esse dinheiro foi usado para basicamente dois fins: financiar o seu exército real, já que na época era comum fazer guerra, e também construir castelos para a Inglaterra. Nessa época, a quantidade de dinheiro circulando era muito grande. Então, durante grande parte ali dos anos 80 do século XIII, os Richards financiaram a coroa inglesa. Esses financiamentos eram caros, mas o rei
deu garantias de pagamento que incluía, inclusive, contratos futuros de lã. Se você não sabe o que são esses contratos futuros, eu vou te explicar de uma forma super simples. Imagina que você precisa comprar um celular, mas somente vai ter o dinheiro daqui 2 meses. Então você chega para quem vai vender e você fala o seguinte: vamos fechar um contrato que daqui 2 meses eu te pago R$ 2.000 e você me entrega esse celular. E aí vocês fecham esse contrato. Então vocês fizeram um contrato futuro para adquirir esse celular. Então, dentro das garantias de financiamento para o rei, existiam esses contratos futuros de lã e que inclusive serviam como pagamento a empréstimos concedidos. E a lã na época era muito valorizado. E Eduardo I também era visto como um bom pagador. Então aconteceu o quê? Vou emprestar dinheiro para alguém que é bom pagador e que ainda dá garantia algo de extremo valor. O que aconteceu? De forma breve, mais e mais mercadores passaram através dos Richards. Lembra que eu falei que os Richards eram como se fossem os intermediadores, passaram a financiar o Estado inglês. Os juros da época eram altos, mas Eduardo I honrava os seus créditos e quando ele não conseguia pagar alguma das suas parcelas, ele pagava em lã. Então, pro mercador isso era vantajoso, porque ele conseguia vender essa lã. Então, de qualquer forma, ele não saía perdendo. Aos poucos, esses juros para a coroa inglesa caíram. E o que aconteceu? Facilitou que o pagamento por parte de Eduardo I, e aí acabou que foi atraindo mais e mais e mais pessoas para esse negócio. Então, assim, eram muitos que haviam emprestado dinheiro ao Estado inglês. Criou-se mais ou menos uma espécie de bolha de crédito. Os empréstimos continuavam altos, ainda depois que, já em 1290, Eduardo I expulsou da Inglaterra os usuários judeus e tomou os seus bens. O mercado entendeu que era apenas uma perseguição étnica, que de fato era, e não se assustou com a situação. Ainda neste mesmo ano, Eduardo I acabou que expulsou todos os judeus do país. Só que em 1294, título do nosso encontro, a bolha estourou e a crise se acendeu. Neste ano, e aí tem as características para o ocasionamento, se é que existe essa palavra, da crise, neste mesmo ano foi eleito o Papa Celestino V. Um papa que era muito pio, que fora um frade beneditino, inclusive ele era radicalmente espiritualista, ele chegou a viver dentro de uma caverna. E como na época o Papa era uma autoridade não só religiosa, mas para toda a situação dos países, ele era fortemente respeitado, ele era realmente uma autoridade. Ele condenou o que ele chamou como se fosse uma farra dos empréstimos que ocorriam na Inglaterra, e ele exigiu o retorno desses valores de juros dos empréstimos que foram concedidos a patamares menores. E pelo fato de ele ser uma autoridade, foi imediatamente obedecido. E essa intervenção do Papa, nós entendemos hoje que não faz o menor sentido, porque por mais que ele ordenou, por exemplo, as taxas a serem negociadas era de 50% e de repente ele fala, não, tem que ser de 20%. Não refletia o mercado real. Então, na época, por mais que foi obedecido, não fazia sentido, não refletia o mercado real. E os juros ficaram tão baixos por causa dessa ordem, como eu já disse, imediatamente obedecida, que muitos mercadores pararam de financiar a coroa inglesa. Para piorar, o governo francês ele foi lá e decidiu aumentar os impostos sobre os mercadores do país, que tirou dinheiro do mercado. Então assim, pensa lá, o mercador francês, ele havia entrado naquela onda, né? Ele surfou a onda de empréstimos à coroa inglesa, e esses mercadores franceses viu os juros baixo demais e ainda pagando mais imposto. Resultou que estes também pararam de emprestar dinheiro ao governo inglês.
Esses fatores fizeram com que o mercado de crédito ficasse muito escasso. E para piorar ainda mais a situação, Eduardo I cometeu um desatino. Querendo que os empréstimos continuassem a rodar a máquina que era a coroa inglesa, ele pressionou os Richards para que conseguissem mais dinheiro. Os Richards não tinham o que fazer e não lhe deram uma resposta. E aí, Eduardo I, enfurecido, confiscou várias propriedades que os Richards haviam adquirido na Inglaterra. E a verdade é que este confisco foi uma verdadeira tragédia, a fama de bom pagador de Eduardo I. Os Richards, inclusive, cortaram os laços com Eduardo I, é claro. Muitos deles faliram por causa desse confisco, eram as suas propriedades, eram seus patrimônios. O Estado inglês teve que procurar outros mercadores que lhe concedessem empréstimos e ele chegou a pagar, né, o governo inglês, a coroa inglesa, chegou a pagar taxas de juro na casa dos 150% ao ano. Diga aqui nos comentários para mim se você emprestaria o seu dinheiro com uma remuneração de 150% ao ano. A atitude de Eduardo I gerou muito medo entre os emprestadores de dinheiro. E acabou que, por causa desse medo, eles passaram a exigir mais garantias de outros governantes ou até senhores feudais para que fizessem esses empréstimos, acabando com o que tinha de facilidade de crédito por muitos anos em grande parte da Europa. Só que, no entanto, a normalidade desses empréstimos pouco a pouco foi reestabelecida, com a normalidade voltando a ser normal. E esse foi o nosso primeiro encontro sobre essa série de crises financeiras, a crise de 1294. Para o nosso trabalho continuar super alinhado com seus interesses, é muito bacana que você deixe também aqui no espaço dos comentários o seu feedback. Considere a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo dessa série. E deixe o seu joinha, não vai te custar nada e vai ajudar demais aqui o nosso trabalho, beleza? Então, no mais, um grande abraço do professor Gustavo Mendes e até o nosso próximo encontro.